Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô voltando aqui pra gente poder continuar o resumo desse livro e a gente já tá aqui no capítulo 7. Lembra que eu falei pra vocês que o capítulo 7 era bem extenso, era bem longo e por isso eu resolvi dividir em 3 pra não ficar uma coisa muito cansativa, né? Pra vocês assistirem, para assimilar, para digerir as informações, porque é bastante informação nesse capítulo, é bastante informação mesmo. Então, a segunda parte deste capítulo, a gente vai começar a falar aqui sobre os tratamentos para síndrome do ovário policístico. Então, no último vídeo a gente terminou falando o que era, o que incluía, né, a síndrome do ovário policístico, e agora a gente vai começar a falar dos tratamentos, tá? Então, o tratamento convencional para síndrome do ovário policístico, um dos tratamentos convencionais que ela coloca aqui no livro é a contracepção hormonal, né? Então, a abordagem convencional para SOP, né, para síndrome do ovário policístico, é suprimir a ovulação com a pílula, e ela fala que o que é estranho, né, porque na verdade a questão central da síndrome do ovário policístico é justamente a falha em ovular. E aí o tratamento convencional é o quê? É você justamente inibir essa ovulação que já não tá acontecendo. Então, tipo, não faz muito sentido, né? Então ela fala que a pílula também pode suprimir os andrógenos, o que é útil, né? Mas ela fala que infelizmente a pílula ela só vai funcionar para isso, né? Para suprimir esses andrógenos enquanto você estiver tomando. Quando você parar de tomar a pílula, você vai ter mais andrógenos ainda do que nunca, né? E a maior desvantagem da pílula é que ela pode piorar a resistência à insulina, que é uma das principais causas de síndrome do ovário policístico, que é uma coisa que ela vai falar, tá? E aí ela entra aqui em outros 2 tratamentos, eu não vou falar todos, eu vou falar os principais, tá? E ela fala aqui da metformina, né, que é um tratamento também bem realizado no tratamento convencional. Ela fala assim, a sua médica ela pode ter lhe oferecido um medicamento para diabetes, que é a metformina, e que ela considera um tratamento razoável. É uma abordagem melhor do que a pílula, porque pelo menos ela vai funcionar para corrigir essa resistência à insulina, que é uma das principais causas da síndrome do ovário policístico. E ela fala que se você quiser, você pode tomar a metformina, mas você pode combinar com os tratamentos naturais que ela vai trazer aqui nesse capítulo, tá? Então ela fala assim que o problema da metformina é que ela pode causar aí alguns problemas digestivos, esgotar o seu corpo de vitamina B12, portanto, é importante conversar com a médica para ver as taxas dessa vitamina B12, ver se tem a necessidade aí de suplementar, tá bom? E aí agora ela vai começar a falar aqui sobre a abordagem natural para a síndrome do ovário policístico, só que ela fala que antes disso é importante a gente, como mulher, entender os diferentes causadores possíveis da síndrome do ovário policístico. Ah, então a síndrome do ovário policístico não é causada apenas por uma coisa? Não, se fosse assim tão simples ia ser lindo, maravilhoso, mas não é bem complexo. Então ela fala que a síndrome do ovário policístico não é uma doença. Ela fala que em vez disso é um grupo de sintomas relacionados ao excesso de andrógeno. E é por isso que é descrita como um distúrbio endócrino heterogêneo, né? Então ela fala que pode, né, a síndrome do ovário policístico, ela pode ser um resultado de várias causas subjacentes distintas, né? Então, no caso da SOP, né, da síndrome do ovário policístico, esses fatores vão ser a insulina, né, os causadores aí, né? A insulina, inflamação, os andrógenos adrenais e um aumento dos andrógenos pós-pílula. Então, são 4 possíveis causas dessa síndrome do ovário policístico, tá? Então, aqui ela vai falar um pouco sobre a susceptibilidade genética, né? E aí a pergunta é assim, a gente nasce com a síndrome do ovário policístico? E ela responde assim, bom, sim e não, né? Então ela fala que provavelmente sim, a gente já nasce com esses genes que colocam a gente em risco para ter a síndrome do ovário policístico, né? Então pode ser que a gente já nasça com genes que alterem a forma como esse hipotálamo vai se comunicar com os nossos ovários, ou genes que vão influenciar a gente ter aí, né, uma probabilidade da gente desenvolver uma resistência à insulina, e também a gente pode nascer com genes que tornam os nossos ovários mais propensos a uma superprodução de andrógenos sob certas condições, né?
Então ela fala assim que sim, os nossos genes, eles determinam a facilidade para a gente desenvolver a síndrome do ovário policístico, né? Mas a expressão desses genes vai depender do nosso ambiente atual. Então não adianta, é aquela velha história, né? Não adianta jogar a culpa na genética. Então pode ser que você já tenha uma susceptibilidade maior, uma facilidade para desenvolver a síndrome do ovário policístico, mas é o seu ambiente que vai facilitar o seu desenvolvimento ou não, tá bom? Bom, aí ela fala aqui, exposição a químicos disruptores endócrinos, né? Então ela fala que outro fator que pode colocar você em risco para a síndrome do ovário policístico é a exposição precoce a químicos disruptores endócrinos, como pesticidas, fitalatos, o bisfenol A. E ela fala assim que a exposição precoce que ela quer dizer é quando a gente é exposto mesmo antes de nascer ou quando a gente ainda é bebê, quando a gente é criança, né? E essa exposição a esses químicos, né, eles podem alterar toda uma forma aí como o hipotálamo ele vai se comunicar com os ovários, pode alterar também o quão sensível a gente vai ser à insulina, levando então a essa susceptibilidade aí ao desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, tá? E aí ela coloca aqui um outro tema, modificando os ciscos e revertendo a síndrome do ovário policístico. Então ela fala que tanto os genes quanto as toxinas vão colocar sim a gente em risco para ter a SOP, né? Mas estar em risco não significa que você vai ter a SOP. Então você pode modificar essa expressão genética e função ovariana com dieta, estilo de vida e outros tratamentos naturais, e isso obviamente com certeza vai melhorar os seus sintomas, né? Então ela até abre um parênteses aqui na página, ela coloca um quadradinho e ela coloca assim: saiba quando abandonar o diagnóstico da SOP. Então ela fala que para a gente ter o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, a gente precisa ter os sintomas da síndrome do ovário policístico atualmente. Se chegar em um momento da nossa vida que a gente não tem mais nenhum desses sintomas, então a gente não tem mais a SOP, a gente não tem mais a síndrome do ovário policístico. Então ela coloca assim, você pode, no entanto, sempre ter essa susceptibilidade, ou seja, você pode ter sim essa facilidade de desenvolver a síndrome do ovário policístico, mas pode ser que em algum momento da tua vida você não apresente mais, tá bom? Então ela vai começar a falar aqui sobre os tipos da síndrome do ovário policístico, né? Os causadores do excesso de andrógeno, que são 4, como eu já falei. Bom, então são 4, né? A SOP por resistência à insulina, a síndrome do ovário policístico pós-pílula, a síndrome do ovário policístico inflamatória e a síndrome do ovário policístico adrenal. E ela fala que é importante a gente identificar o causador ou o tipo de síndrome do ovário policístico. Para quê? Para conseguir encontrar o melhor tratamento para você, né? Então é importante entender o que está causando esse aumento de andrógeno, né? Essa síndrome do ovário policístico, para ter um tratamento adequado. Ela até coloca aqui, ela faz um fluxograma bem legal aqui na página do livro. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo para vocês, tá? E aí vocês pausem, tirem foto. Eu não sei se a qualidade da imagem vai ficar boa, mas eu vou tentar colocar aqui para vocês, tá? Esse fluxograma que eu achei muito bacana. Bom, aí ela começa falando aqui da síndrome do ovário policístico por resistência à insulina. Então, ela fala que a resistência à insulina é, de longe, o causador mais comum da síndrome do ovário policístico. Síndrome do ovário policístico. Então, quando você tem resistência à insulina, você pode ter açúcar no sangue normal, mas insulina em excesso. E muita insulina não vai ser bom para você. Isso pode levar a ganho de peso, doenças cardíacas, osteoporose e até o desenvolvimento de uma diabetes. E também pode levar a altos níveis de andrógenos, e que isso, se você já tiver uma susceptibilidade, você pode desenvolver aí a síndrome do ovário policístico, tá bom? Bom, a resistência à insulina da síndrome do ovário policístico, ela vai continuar após a menopausa. Se você não tratar a resistência à insulina, você vai ter a resistência à insulina por toda a vida. Então, quem tem resistência à insulina tem que tratar essa questão, tem que tratar a resistência à insulina. Se você não trata, você vai ter isso pro resto da vida, tá?
E o que causa resistência à insulina? Essa pergunta, né? O que vai causar isso daí? Então ela fala que o maior culpado é o açúcar. Então ela fala que uma pequena quantidade de frutose, sim, aquela encontrada nas frutas, né, é saudável, mas uma quantidade grande induz a resistência à insulina. Então, nossa, mas poxa, Ana Cláudia, é fruta, é o açúcar natural, mas é açúcar, gente, né? Tudo bem, lógico que o açúcar branco, industrializado, processado, ele é um veneno, ele é muito pior, mas açúcar é açúcar, mesmo as frutas, elas possuem açúcar, é um açúcar natural, mas é açúcar. Então ela fala que mesmo a frutose, se você consumir muita quantidade de frutose, você pode sim desenvolver uma resistência à insulina, tá? E outras possíveis causas aí de resistência à insulina incluem o fumo, estresse, contracepção hormonal, privação do sono, álcool, gordura trans, bactérias intestinais não saudáveis, uma deficiência de magnésio e toxinas ambientais. Ou seja, vocês observam que é muito relacionado com o estilo de vida. Então, não dormir direito, fumar, se alimentar mal, comer muita gordura, comer muito açúcar. Ou seja, ter um estilo de vida não saudável pode sim levar você a desenvolver uma resistência à insulina, tá? Então, ela fala que para você ter uma síndrome do ovário policístico por resistência à insulina, você tem que atender a todos os critérios para síndrome do ovário policístico, que é o quê? Você precisa apresentar ciclos irregulares, andrógenos elevados e, adicionalmente, você tem que ter a resistência à insulina para ter o diagnóstico de síndrome do ovário policístico por resistência à insulina, tá? E como você sabe se você tem a resistência à insulina? Então, o primeiro é observar se você tem algum sinal físico de obesidade em forma de maçã, que é aquele ganho de peso principalmente ali ao redor da cintura, tá? Então, esse tipo de obesidade, quando a mulher acumula muita gordura ali próximo do quadril, próximo da cintura, é um sintoma muito comum de resistência à insulina. Portanto, se você tá acima do peso, provavelmente a sua síndrome do ovário policístico ela é do tipo resistente à insulina. Mas você pode ter o peso normal, você pode não necessariamente ter essa obesidade aí e ainda assim você ter resistência à insulina. E como que você faz para saber, né, se você tem ou não? Então aí você vai ter que fazer um exame de sangue. E não é um exame de açúcar, o exame da glicose, tá? Isso não é um exame que vai detectar resistência à insulina. Então, ela fala que para você saber se você tem resistência à insulina, você tem que ter algum desses exames. Ou a insulina em jejum, ou um índice de resistência à insulina, ou uma curva de insulina e glicose. Então, não adianta ir lá pedir para o médico solicitar um exame de glicose em jejum, um exame, né? Isso daí não detecta. Então, você tem que pedir um exame de insulina mesmo. Insulina jejum, um índice de resistência à insulina ou essa curva insulina-glicose, tá certo? Muito bem. Passando aqui para a próxima parte, então ela fala assim, reforçando aqui que a resistência à insulina é o causador mais comum da SOP. Então, se você tem SOP, se você tem síndrome do ovário policístico, existe 70% de chance de você ser do tipo resistente à insulina, tá? Então, aí ela vai começar a falar sobre a dieta e estilo de vida para as mulheres que têm resistência à insulina. Então, o primeiro tópico super importante que eu acho que, na verdade, ela ressalta bem aqui. Pare de ingerir açúcar, né? Então ela fala assim, que a primeira coisa a fazer é cortar os doces, sobremesa e refrigerante. E ela fala assim, desculpa por trazer más notícias, mas eu quero dizer parar completamente. Não é reduzir, não é ingerir menos, é simplesmente você parar, não comer mais, tá? Se você tem resistência à insulina, você não está preparado hormonalmente para lidar com qualquer quantidade de sobremesa. E cada vez que você come algo doce, você é empurrada mais e mais fundo nessa resistência à insulina e vai ganhar mais peso, vai desenvolver acne, vai piorar os sintomas aí da síndrome do ovário policístico, certo? Então ela fala, né, que nem eu falei das frutas, hein? Nossa, Ana Cláudia, então eu não vou poder mais comer fruta. Sim, vocês podem comer fruta. E ela até coloca aqui que você pode comer frutas inteiras desde que fique abaixo dos 25 gramas de frutose, que ela já falou num capítulo ali anterior, tá bom? Bom, você nem sempre vai ter resistência à insulina. Então eu tenho resistência à insulina, então eu vou ter resistência à insulina para sempre? Não necessariamente, tá? Quando a sua insulina estiver normal, você pode voltar a desfrutar aí de uma sobremesa ocasional. E quando ela fala ocasional, ela fala aí cerca de uma vez por mês, tá? Então é possível sim você cuidar, obviamente, tratar dessa resistência à insulina e quando essa insulina voltar para o nível normal, você pode comer um docinho, só que não todo dia, não toda semana, vai comer com muito cuidado e muito critério, tá bom?
Bom, e aí ela fala aqui que tem algumas dicas, né, para facilitar a vida, para você tentar se libertar do açúcar, que ela fala que o vício do açúcar é muito grave, é muito sério, então tem muitas pessoas que se culpam, né, por serem viciadas em açúcar, e existe mesmo um vício real no açúcar, e ela fala que os pacientes relatam que na verdade, assim, o vício do açúcar, largar o açúcar é tão difícil quanto largar o vício do cigarro, né? Então é difícil, muitas vezes você vai precisar de um acompanhamento profissional, de auxílio para tentar, né, tirar esse vício mesmo do açúcar, e ela dá algumas dicas aqui, né? Então ela fala assim: durma o suficiente, porque o sono vai reduzir os desejos por açúcar. Faça refeições fartas e satisfatórias que incluam os 3 macronutrientes, proteína, amido e gordura. Não restrinja calorias, escolha uma data de início durante um período de baixo estresse. Então, ela fala assim: tente começar a eliminar esse açúcar num período que você esteja menos estressada. Porque normalmente quando a gente tá muito estressado, a gente quer descontar no açúcar, tá? Então não coma açúcar por 4 semanas, então começa assim. Então tenta tirar por 4 semanas pra ver como você fica, né? Aí ela fala que os desejos intensos, eles diminuem depois de 20 minutos. Então tenta resistir firme aí nesses 20 minutos, né? Saiba que todos esses desejos, eles devem diminuir após 7 dias, né? Ela fala que suplementar com magnésio é uma coisa que pode ajudar bastante a reduzir o desejo por açúcar. E ela fala assim: saiba que você está bem, você não é uma pessoa má porque você anseia por açúcar, tá? O açúcar realmente é viciante. E ela fala que se você precisar usar um adoçante nessa transição aí, quando você tá tentando se libertar desse vício do açúcar, ela fala para tentar adoçantes naturais como o stevia ou o xilitol, tá? O stevia é bem bacana, é bem interessante mesmo. Então ela fala assim, ó, que parar com o açúcar é muito diferente de reduzir carboidratos, são coisas diferentes. Então, ela fala assim, que na verdade você vai achar mais fácil parar com açúcar se você se permitir comer batatas e arroz. Isso por quê? Porque o amido, ele é altamente saciante e ele vai reduzir esses desejos, né? Agora vai ser mais difícil de você parar com açúcar se você continuar comendo alimentos considerados inflamatórios, como por exemplo, o trigo e os laticínios. Isso por quê? Porque esses alimentos inflamatórios, eles podem causar desejos por comida. Ou seja, você não precisa inicialmente, né, tirar carboidrato, cortar carboidrato. Você pode continuar comendo. Açúcar é uma coisa, os carboidratos você pode continuar comendo e mais pra frente você tenta reduzir um pouquinho, tá bom? Que eu vou falar aqui também, ela vai falar, né? Aí, mais pra frente, ela fala assim, ó, reduza outros carboidratos. Então, ela fala, depois de parar com açúcar com sucesso, então o primeiro passo é parar com açúcar. Depois que você parar com açúcar, você pode pensar em reduzir outros carboidratos, como, por exemplo, o pão, a batata e o arroz. Reduzir, não cortar, tá? Então, ela fala assim, que uma estratégia simples é tomar um café da manhã com baixo teor de carboidratos. E aí ela coloca aqui, inclui ovos, né, carne, mais vegetais sem amido. Isso para quem não é vegetariano ou vegano, obviamente, né? E ela fala que ao evitar o amido e o açúcar no café da manhã, você vai manter essa insulina baixa e vai estender os benefícios do jejum noturno que a gente faz quando a gente está dormindo, tá? E ela fala que se você se sentir bem, você também pode começar a pensar em um almoço com baixo teor aí de carboidratos, tá? Mas em algum momento você vai precisar ter algum amido. E ela fala que isso você pode fazer ali no horário do jantar. Então, comer um pouco de arroz, comer uma batata, algo do tipo, tá? Então, ela fala assim, que ela recomenda que você, né, que a gente coma pelo menos aí, né, a pessoa que tá nesse tratamento, que a pessoa coma pelo menos uma pequena porção de arroz ou batata no jantar, porque é importante esse amido, tá? Esse amido, ele é saciante e ele vai acalmar o sistema nervoso para que a gente possa dormir. E o amido, ele vai aumentar os estoques de glicogênio do fígado para manter o açúcar no sangue estável durante a noite, tá? Então ela fala assim, ó, não cometa o erro de reduzir amido, mas continuar a comer açúcar. Então não faça isso. Não tire os carboidratos, não corte o amido, os carboidratos e continue comendo açúcar, porque você tá se auto-sabotando, você tá se enganando, mas isso daí não é o tratamento ideal, tá bom?
Aí ela fala aqui, ó, tem uma janela de alimentação de 8 horas. Você também pode restringir sua alimentação numa janela aí de 8, 10 horas. E ela fala que é claro que você vai sentir fome durante essa janela de alimentação. Então aí você pode fazer uma refeição mais farta e satisfatória, né? Então uma janela de alimentação, ela é tipo um suave jejum intermitente que vai melhorar a resistência à insulina. A dica isso daí é uma dica do Ayurveda, não é dica dela, tá? É dica minha. Coma quando você sentir fome. Muitas vezes a gente consegue fazer um jejum prolongado, né? Só que a gente tem aquele hábito de achar que a gente tem que comer de 3 em 3 horas e não necessariamente. A gente tem que seguir a fome. Quando a gente dorme, a gente fica uma janela aí de 8, 10, até 12 horas, dependendo, sem se alimentar, né? Então, observa como que tá a sua fome e tenta comer apenas quando você tá com fome. Aí ela fala para se exercitar, porque o exercício físico ele vai sensibilizar os músculos à insulina, e ela fala que apenas 12 semanas de treinamento de força pode melhorar a sensibilidade à insulina em 24%, é bastante coisa. Então ela fala para fazer um treinamento de força, um pilates, e ela fala que se não for possível começar com isso, pelo menos fazer uma caminhadinha ao redor do quarteirão, fazer algumas flexões, alguns abdominais, começar por algum lugar, tá? E ela fala que, obviamente, tente fazer atividades, exercícios que você goste, porque se você fizer uma coisa que você não gosta, dificilmente você vai conseguir dar continuidade, tá bom? Outra questão, evite a contracepção hormonal. Então, a pílula anticoncepcional, ela pode causar ou piorar a resistência à insulina, em parte porque impede o ganho muscular que você normalmente conseguiria com exercícios. E ela fala que um estudo descobriu que apenas 3 meses de contracepção hormonal foram suficientes para piorar a resistência à insulina em mulheres com síndrome do ovário policístico. Então, cuidado com a contracepção hormonal, tá? Bom, e aí ela fala aqui de suplementos e medicamentos fitoterápicos. Não vou falar de todos, gente, porque senão esse vídeo também vai ficar enorme. Eu vou falar dos principais aqui, tá? E ela fala assim que a dieta é muito mais importante do que suplementar, do que qualquer suplemento. Então, se você consegue ter uma dieta equilibrada e balanceada, talvez você nem precise de suplemento, tá bom? E ela fala assim, outro ponto que ela chama atenção de novo, você tem que parar com o açúcar, tá? Então, um suplemento que ela fala, que ela já falou aqui no livro, que eu já falei em outros vídeos, é do magnésio, que ele é maravilhoso. Ela fala que ele é miraculoso para ciclos menstruais, então o magnésio é super importante para uma questão do ciclo menstrual, do estresse e tudo mais. E ela fala que é o tratamento de linha de frente para síndrome do ovário policístico, que é, no caso, resistente à insulina, né? Então, é a linha de frente de tratamento dela, tá? Então, é o que normalmente ela usa, tá? E ela fala que alguns pesquisadores, eles falam que a deficiência em magnésio pode ser uma das causas da resistência à insulina, tá bom? Então, ela fala que como que ela prescreve, tudo bonitinho, mas isso eu acho que é uma coisa bacana de vocês conversarem com o médico de vocês, essa suplementação de magnésio, tá bom? Aí ela fala de outros suplementos, eu vou falar da vitamina D aqui, que a vitamina D é a vitamina da luz do sol, né, que a gente já discutiu também, e ela fala que a vitamina D também vai melhorar a resistência à insulina e vai promover a maturação saudável dos nossos folículos ovarianos, tá bom? Ela fala aqui de outros 2 suplementos, que ela fala o zinco também, que ela falou, né, no capítulo anterior, e ela fala de uma combinação aqui de peônia e alcaçuz, tá bom? Que também tem efeitos antiandrogênicos diretos. Então ela fala super bem do zinco e dessa combinação, peônia e alcaçuz, tá bom? Então, se for suplementar o zinco, também conversa com a sua médica, tá? Não sai suplementando sozinha não, tá bom? Muito bem. E aí ela fala que o checklist para síndrome do ovário policístico por resistência à insulina. Então, parar com açúcar. Primeira coisa, parar com açúcar. Depois você pode conversar aí com a sua médica, com o seu médico, sobre a possibilidade de suplementar o magnésio, né? Pensar em alguns outros suplementos aí também, que ela listou, vitamina D, o zinco, tudo mais. E é isso, tá? Agora a gente vai entrar na síndrome do ovário policístico pós-pílula, que é diferente. Então ela fala que deixar a pílula pode causar alguns sintomas que vão qualificar essa situação para um diagnóstico de síndrome do ovário policístico, né? Então ela fala que a contracepção hormonal ela pode causar ou piorar a resistência à insulina e é a principal contribuinte para síndrome do ovário policístico resistente à insulina, tá? Então a pílula
ela vai facilitar essa mulher a ter o quê? Resistência à insulina. Então, observar isso daí, tá? Ela fala que a contracepção hormonal, obviamente, suprime a ovulação e para muitas mulheres, depois que elas interrompem o uso da pílula, elas conseguem menstruar tranquilamente, normalmente, ter um ciclo regular, mas para muitas mulheres isso não acontece. Muitas mulheres acabam ficando aí meses e até anos sem ovular, tá bom? E aí ela fala assim, que parar de tomar uma pílula de baixo índice de andrógeno, como por exemplo Yasmin, pode causar um aumento temporário de andrógenos, né? E enquanto aí ela fala assim, quando seus andrógenos estão altos, você pode ser qualificada, você pode ser diagnosticada como síndrome do ovário policístico, mas os seus andrógenos, eles devem baixar novamente depois aí de 1 ou 2 anos que você não está usando mais essa pílula. Então ela fala que a pílula com baixo índice de andrógeno também pode levar ao desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, tá? Então, a síndrome do ovário policístico pós-pílula, quando a mulher para de tomar a pílula, é o segundo tipo mais comum de síndrome do ovário policístico que ela vê nas pacientes dela. E é diferente porque é uma síndrome do ovário policístico temporária. Com o tempo, isso daí vai voltar, a mulher vai voltar a menstruar, o organismo da mulher vai se ajustando, tá bom? Bom, então o diagnóstico de síndrome do ovário policístico pós-pílula, ela fala que para você ter esse diagnóstico, você tem que atender aos critérios para síndrome do ovário policístico, que novamente é o que? Ciclos irregulares, andrógenos elevados. Não ter resistência à insulina e você tinha que estar bem antes de começar a pílula. Então tem que ser aquela mulher que fala assim, não, antes de tomar a pílula, era lindo, maravilhoso, meus ciclos eram maravilhosos. Depois que eu tomei pílula e parei, bagunçou tudo. E aí essa mulher não pode ter resistência à insulina, essa mulher tem que ter andrógenos elevados, essa mulher tem que ter um ciclo irregular. Aí provavelmente ela tem a síndrome do ovário policístico pós-pílula, tá? Bom, ela fala assim que a síndrome do ovário policístico não é o único tipo de problema pós-pílula, que também pode acontecer a amenorreia pós-pílula, né? Síndrome pós-pílula que ela vai falar mais pro final do capítulo, tá bom? Na verdade, não, desculpa, ela não vai falar não, isso daí foi falado no capítulo 1, ela não vai falar no final desse capítulo 1 não, tá? A gente já falou num outro vídeo sobre a amenorreia pós-pílula, agora que eu lembrei. Aqui no final do capítulo ela vai falar sobre um outro tipo de amenorreia, mas não é a amenorreia pós-pílula, tá bom? Bom, e aí ela fala sobre a dieta e o estilo de vida para mulheres que têm síndrome do ovário policístico pós-pílula, né? Então ela fala que esse tipo de SOP costuma ser temporária, né? Então você precisa ter calma, dar tempo ao tempo, né? Saber que não é um problema com você, mas sim com a droga que você usou para suprimir a ovulação que você estava tomando, então não tem nada de errado com você. O problema foi ali a droga que você tomou por um tempo. Ela fala que o próximo passo é você comer bem, você comer suficiente, né, de forma suficiente. Se você não tem resistência à insulina, você não precisa evitar estritamente o açúcar. Lógico que ela fala para você não se jogar de cabeça no açúcar, mas que você não precisa cortar o açúcar 100% da sua vida, tá bom? Então ela fala assim, que se você restringir muito a sua comida, então ficar nessas coisas de dieta, vou comer pouco, não sei o que, achando que isso vai ajudar a SOP, ela fala que você pode acabar entrando em uma outra condição, que é a amenorreia hipotalâmica funcional, que é o tipo de amenorreia que ela vai falar no final do capítulo, tá bom? Que eu vou falar num outro vídeo, eu não vou falar hoje, tá? Então ela fala de você se certificar de comer alimentos, né, saudáveis, de você comer suficientemente, comer adequadamente e comer carboidratos suficientes, porque o seu corpo precisa de carboidratos, o seu corpo precisa de amido para conseguir ovular, assim como eu já falei em outro vídeo também, que ela fala que cortar carboidrato, uma dieta, uma alimentação sem carboidrato também pode suprimir a ovulação, tá bom? Muito bem, e aí ela fala de suplementos aqui também, ela fala do zinco novamente, dessa combinação da peone e do alcaçuz também, que normalmente ela indica para as pacientes que têm síndrome do ovário policístico pós-pílula, certo? Muito bem, agora vamos partir para outro tipo de síndrome do ovário policístico, a síndrome do ovário policístico inflamatória. Então, a síndrome do ovário policístico inflamatória, ela vai ser causada pela inflamação e por toxinas ambientais. Então, a inflamação, ela vai desempenhar um papel
ela vai desempenhar um papel muito importante também no desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, né? Na verdade, ela vai desenvolver um papel importante em qualquer problema menstrual, né? Mas ela vai ser a principal causa neste tipo de síndrome do ovário policístico. Então, ela fala assim, que a inflamação ela vai perturbar os receptores hormonais e vai suprimir a ovulação. Ela também vai estimular as glândulas adrenais dos ovários a produzirem mais andrógenos, tá? Então, a inflamação, ela também pode ser causada aí, ela pode ser decorrente da resistência à insulina, tá bom? Mas ela também pode acontecer por causa de fumo, de alimentos inflamatórios, toxinas ambientais, problemas digestivos, ou seja, basicamente o estilo de vida que você leva, tá bom? E como que essa mulher vai receber esse diagnóstico? Para saber se ela tem síndrome do ovário policístico inflamatória. Então, você tem que atender aos critérios da síndrome do ovário policístico, ou seja, você tem que ter ciclos irregulares novamente, andrógenos elevados, como eu já falei, você não pode ter resistência à insulina, os seus ciclos, eles não podem ter sido afetados pela pílula e você tem que apresentar sinais e sintomas de inflamação. Então, se você não tem, eu não tenho resistência à insulina, mas eu tenho ciclo irregular, tenho andrógeno elevado, aí você começa a observar, nossa, eu tenho sinais e sintomas de inflamação, então provavelmente você tem a SOP inflamatória. E quais são esses sinais e sintomas de inflamação? Problemas digestivos, como, sei lá, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, fadiga inexplicável, dor de cabeça, dor nas articulações, doenças de pele como acne, psoríase, eczema, enfim, etc, tá? Assim como a SOP pós-pílula, não existe um tratamento convencional para SOP inflamatória, então ela vai falar sobre dieta e estilo de vida, tá? Então, obviamente, para uma pessoa que sofre com inflamação que está causando a SOP, o que a gente tem que fazer? Uma dieta anti-inflamatória, evitando o quê? Todos aqueles alimentos inflamatórios que eu já falei em outro vídeo. Então, evitar trigo, laticínios, né? Evitar todos os alimentos inflamatórios. Então, processados, ultraprocessados, açúcar, farinha, tudo isso daí, tá bom? Então, evitar alimentos inflamatórios é mais eficaz para a SOP inflamatória do que qualquer suplemento, porque provavelmente essa inflamação está vindo do seu estilo de vida, da sua alimentação, do cigarro que você fuma, da noite que você não dorme, da bebida alcoólica que você ingere, dos alimentos inflamatórios que você ingere. Então, mudar a sua alimentação vai fazer muito mais efeito do que qualquer suplemento. Mas ela ainda fala aqui do zinco e do magnésio que pode ajudar sim, tá bom? Ok, e agora a gente vai passar para o último tipo de SOP, né? Que é a SOP adrenal, síndrome do ovário policístico adrenal. Então ela fala que a sua SOP é adrenal se você atender a todos os critérios da SOP, que é o quê? Ciclo irregular, andrógenos elevados. Se você não tem resistência à insulina, se você não apresenta sinais e sintomas de inflamação, mas você tem andrógenos ovarianos normais, mas você tem andrógenos adrenais elevados, então provavelmente você tem a síndrome do ovário policístico adrenal, tá? A maioria das mulheres com SOP tem elevação de um ou todos os tipos de andrógenos, tá bom? Mas nesse caso aqui da SOP adrenal, a mulher só vai ter elevação dos andrógenos adrenais. Ok, muito bem. Então, esse tipo de SOP representa apenas 10% dos casos de SOP, tá? Muito bem, e aqui ela fala assim que é diferente da SOP clássica, né? Por exemplo, você pode ovular regularmente com a SOP adrenal. Então, a SOP adrenal é um caso à parte, ela é bem diferente dos outros tipos de SOP, tá? Então, a SOP adrenal não é causada pela resistência à insulina ou pela ovulação prejudicada. Em vez disso, ela é causada por um sistema anormal de resposta ao estresse, tá certo? Ou seja, o estresse é o que vai causar essa SOP. Então, o estresse pode causar a síndrome do ovário policístico? Pode. Pode sim. Então, se você é uma mulher que está passando por um momento estressante da sua vida muito grande, você foi lá, fez os exames, né? Não tem resistência à insulina, não observa inflamação no corpo, não tem sinais e sintomas de inflamação, você não estava usando anticoncepcional e parou, você tem andrógenos elevados e ciclos irregulares, então provavelmente é o estresse que está causando a sua síndrome do ovário policístico,
tá certo? Então, o primeiro passo nesse caso da SOP adrenal é o quê? Reduzir o estresse, para você reduzir para você conseguir reduzir esse andrógeno aí, esses hormônios aí, né, que são produzidos pelas glândulas adrenais, tá certo? E é importante também, ela reforça a parte do açúcar, tentar manter aí o açúcar no sangue estável. Aí ela fala aqui de alguns suplementos também, ela fala do zinco e do magnésio. O magnésio, lembra que eu falei que o magnésio é super importante para esses casos também de estresse, né? Geralmente pessoas que vivem sob situação de estresse tem um déficit, uma deficiência aí de magnésio, então ela fala do zinco e do magnésio e das vitaminas B também, elas falam que ajudam a reduzir o estresse. E tem outros tipos de fitoterápicos que também auxiliam, que são adaptógenos, ou seja, são fitoterápicos que auxiliam no controle, no manejo aí do estresse, e aí o médico que você for, o terapeuta que você for, vai te ajudar a escolher aí a melhor erva, a melhor fitoterapia indicada para você, tá bom? Então, principal da SOP adrenal é o que? Reduzir o estresse, tá? Então ela fala assim, você ainda tá confusa? Que é bastante informação, né, minha gente? Ela fala, se você foi informada que você tem SOP, mas você não parece atender a nenhum dos critérios acima, aí ela fala assim, você não tem resistência à insulina, você não desenvolveu SOP pós-clínica, pós-pílula, desculpa, você não tem sinais óbvios de inflamação ou exposição a toxinas ambientais. Aí ela fala, então volta para o seu relatório lá da menstruação. Aí ela fala, será que realmente você tem a SOP? Será que realmente você tem síndrome do ovário policístico? Você tem andrógenos altos em um exame de sangue ou sinais físicos claros desse excesso de andrógeno? Lembra que é pelo facial e tem outros sinais que eu já falei em outros vídeos. Então você tem sinais físicos de aumento de andrógeno? Se você não tem excesso de androgênio e o seu único sintoma é a falta de menstruação e talvez um pouco de acne, então você pode ter uma menorreia hipotalâmica, que ela vai discutir no final desse capítulo. Então ela fala que lembra que resultado de exame de imagem, de ultrassom, não vai definir se você tem síndrome do ovário policístico, né? Então ela fala assim que existem alguns causadores ocultos de SOP, que ela também já observou com as pacientes, e uma vez que esses causadores são corrigidos, a mulher já consegue resolver essa síndrome do ovário policístico, tá? Então, quais seriam os causadores ocultos? Então, assim, vamos supor, ela fala assim, ó, eu não me enquadro em nenhum desses casos que você falou. Não tenho inflamação, não tenho resistência à insulina, não parei de tomar anticoncepcional, nunca tomei anticoncepcional na vida, não tenho estresse, tá tudo certo, meus androgênios, meus andrógenos, calma aí, tô falando certo, gente? Tá certo, os meus andrógenos adrenais, eles estão tudo corretos, mas eu ainda tenho o diagnóstico de SOP. Então, o que pode estar causando essa SOP aí, né? Que são ela fala assim, os causadores ocultos. Então, doença da tireoide pode causar SOP. Deficiência de vitamina D, ela fala que pode causar SOP porque os nossos ovários precisam de vitamina D. Deficiência de zinco, deficiência de iodo, prolactina elevada e pouca comida ou pouco carboidrato. Só que ela fala que pouca comida e pouco carboidrato, como eu já disse, você não vai ovular, mas aí você pode entrar aí na questão da menorreia hipotalâmica funcional, que ela vai falar depois, tá? Então, observe, então são todas outras possíveis causas para desenvolver SOP. Doença da tireoide, deficiência de vitamina D, deficiência de zinco e iodo, prolactina elevada e pouca comida ou pouco carboidrato. Então, gente, é muita coisa. Então, o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, pelo que a gente pode ver aqui do livro, ele é uma coisa muito complexa, né? E existem várias causas para o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Então, por isso que é importante você investigar junto com o seu médico, junto com o seu ou a sua ginecologista, fazer os exames para tentar entender o porquê que você tem a síndrome do ovário policístico, né? É uma questão de resistência à insulina, então você tem que tratar a resistência à insulina. É uma questão porque você tomava anticoncepcional, parou, então tenha calma.
coma bem, durma bem, tenha um estilo de vida saudável que o seu corpo vai voltar a ovular, você vai voltar a menstruar. É uma questão de estresse, né? Os seus andrógenos adrenais que estão elevados, então é uma questão de estresse, então vai cuidar do seu estresse. É uma questão inflamatória, então vamos cuidar dessa dieta, dessa alimentação, comer alimentos, né, que não sejam inflamatórios. E aí tem essa listinha ainda que ela falou. Você tem alguma questão da tireoide? Você tem alguma doença da tireoide? Você tem déficit de vitamina D? Você tem déficit de zinco, de magnésio, né? Você tem a prolactina elevada? Desculpa, não é déficit de magnésio não, é déficit de zinco ou déficit de iodo, eu falei errado. É de zinco ou de iodo, tá? Você tem a prolactina elevada? Então é preciso avaliar uma série de coisas, né? Então não é um ultrassom que você vai fazer e que vai dar o diagnóstico lá de síndrome do ovário policístico, assim como ela está falando. Só lembrando, gente, eu não sou ginecologista, eu não sou médica, eu sou terapeuta Ayurveda, eu amo estudar a saúde feminina, eu auxilio as pacientes que chegam até mim com problemas, não só problemas menstruais, mas quando chega com problema menstrual, eu utilizo o Ayurveda para melhorar ali o estilo de vida, a alimentação dessa paciente. Então eu sou apaixonada por estudar o ciclo menstrual, saúde feminina. Então eu não sou médica, eu não sou ginecologista, tá? O que eu estou fazendo aqui é resumindo, trazendo conteúdo desse livro para vocês, porque eu acho que é um livro que, assim, muda realmente a vida da gente. E tudo que eu trago nesses vídeos são informações desse livro. Não são informações da minha cabeça, como eu já falei, porque eu não sou médica. Então, são informações que eu li, que eu estou lendo, acompanhando, divulgando e resumindo esse livrinho aqui para vocês, tá? Mas como eu falei pra vocês, eu como terapeuta Ayurveda, eu ajudo sim, já atendi casos de pacientes que chegaram pra mim com ausência de menstruação, menstruava, parou de menstruar, e aí já ajudei assim, né, pode ter diversas causas, um estresse, uma alimentação que estava inadequada, uma rotina que estava inadequada, e a gente ajustando isso, muitas vezes a gente consegue melhorar. Mas é o que eu falo, sempre é importante vocês estarem com os exames em dias. Então, quando as pacientes vêm para mim, se a paciente não foi no médico, não fez exame, eu peço para ela ir, eu falo, olha, você tem que ir no ginecologista, você tem que fazer os exames para ver se tá tudo certo, para ver se você não tem nenhuma doença de base. Ah, que nem chegou uma vez uma paciente para mim mó bonitinha, ela chegou para mim e falou, Ana Cláudia, eu já fiz todos os exames, eu não tô menstruando faz 3 meses, eu já fiz todos os exames e tá tudo certo, não deu nada no exame, só que eu não estou menstruando. E aí a gente começou a aplicar o Ayurveda na vida dela para restaurar esses ciclos menstruais aí, tá bom? Bom, então chega por hoje, né? Já foi mais de 40 minutos de vídeo, então vamos sentar, tomar um chá de camomila, um chá de erva doce para digerir tudo isso de informação, tá? E quem quiser comprar esse livro, porque gostaria de entender, aqui é um resumo, né, gente? Não tem como eu ler o livro inteiro, é um resuminho. Mas quem quiser ter esse livro para estudar, para entender melhor, eu super recomendo. Vocês, assim, é um livro pra vida de vocês. E eu super indico mesmo, tá bom? Então eu espero vocês agora na continuação. A continuação desse capítulo a gente vai falar sobre tratamento para pelo facial, acne, calvície de padrão feminino, e depois ela vai falar sobre a menorreia hipotalâmica funcional, tá bom? Que é essa ausência de menstruação aí também. Tá certo? Então, beijo, bom descanso, assimilem esse tanto de informação. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!